Iniciativa Bruno Pessutti, 203-103/2018. Encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão: a supressão do início do inciso 3º do artigo 14 do Decreto Municipal do número 1302, de 18 de julho de 2017, que dispõe sobre o sistema de transporte privado individual a partir do compartilhamento de veículos, permitindo o credenciamento de veículos que não estejam emplacados em Curitiba. Eu preciso discutir ali, presidente. Vereador Bruno Pessutti, com a palavra, 10 minutos prorrogáveis. É importante, vereador Bruno, só para esclarecer, é importante frisar para as convidadas que este é o processo regimental. Na verdade, o vereador Felipe falou um pequeno expediente sobre esse assunto e se inscreveu para o grande expediente. O grande expediente, ele tem a possibilidade de utilizar a fala se nós não tivermos o tempo regimental vencido. Porém, nós temos outros requerimentos para ser deliberados, que não podem ser transferidos, com exceção daqueles vereadores que pediram adiamento. Então, só para que entenderem, é o nosso processo legislativo. Obrigado. Vereador Bruno, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Com a devida vênia aos outros oradores e aos demais vereadores que também se inscreveram, é necessário que faça essa discussão na data de hoje, porque amanhã, no dia 16 de agosto, passará a ter a efetividade das validades do decreto que autoriza ou que regulamentou os aplicativos na cidade de Curitiba. E antes do final do recesso, no início do recesso, nós estivemos aqui já debatendo a necessidade da gente ter a ampliação da idade dos veículos, que são aqueles veículos autorizados para a circulação como aplicativos, e os aplicativos, cabe aqui nos lembrar sempre, é o Uber, o 99, o Move, o Cabify, ou tantos outros que estão regulamentados a operar na cidade de Curitiba. E ontem mesmo o Ogeni Pedro Maia Neto estava aqui na Câmara apresentando que são 12 mil os motoristas ou os credenciados a operar esse tipo de serviço, que tem sido fundamental, não só para a mobilidade urbana da cidade, mas principalmente para as pessoas que moram nas periferias, para utilizar um sistema de transporte de mais qualidade e para chegar mais rápido ao seu destino. E o nosso pedido hoje é um apelo ao prefeito municipal, um apelo ao secretário de Finanças, Vitor Pupi, um apelo ao secretário Jamur. Estive ontem conversando pessoalmente com eles para tratar desse assunto. Hoje, esses 12 mil, e podem ser até mais, os motoristas credenciados, podem sofrer sérias consequências a partir de amanhã, porque muitas vezes, muitos deles não têm carros com menos de 5 anos, e muitos deles, a grande maioria deles não possui placas na cidade de Curitiba. E esse requerimento é para que esse inciso, que determina que os carros sejam emplacados em Curitiba, seja suprimido ou adiado, para que essa discussão não passe a valer a partir de amanhã. E digo isso porque essa requisição, essa determinação de que as placas sejam de Curitiba, com a ânsia de que o emplacamento em Curitiba signifique faturamento do IPVA, na verdade, vai reduzir o faturamento da cidade quanto ao preço público, porque a gente não vai estar em nada ajudando a cidade, porque muitas vezes as placas são ou de Belo Horizonte, no carro dos carros alugados, ou da cidade de Curitiba, carros alugados, ou de Pinhais, de São José dos Pinhais, de Piraquara, de Colombo, pessoas que moram nessa região metropolitana de Curitiba, mas que fazem um trabalho para toda a cidade de Curitiba e região metropolitana, e aqui na cidade de Curitiba recolhem aquele preço público fixado. Então, na ânsia de talvez arrecadar 6 milhões de reais com o IPVA, a cidade com certeza perderá mais de 10 milhões de reais em arrecadação do preço público. E não só isso, na sequência, vereador Tiago Ferro, e não só isso, essa limitação, essa determinação de que as placas sejam da cidade de Curitiba, vai fazer com que exista o despachante, por exemplo, fazendo aquele jeitinho, muito provavelmente. Com certeza, haverá um endereço na cidade, ou pequenos grupos de endereços, onde terão lá cadastrados centenas de placas, para que as pessoas possam continuar fazendo aquele serviço. E esse serviço que nós temos que sempre lembrar, não é exercido somente por pessoas que querem trabalhar no transporte de pessoas, mas não só isso, são pais e mães de famílias que fazem desse serviço de transporte de aplicativos o seu ganha-pão, porque muitas vezes perderam seus empregos ou precisam complementar a renda, e volto a dizer o caso do José Eduardo Fernandes, que trouxe aqui.
estou- Com toda a licença, vereador Bruno, eu pediria a prorrogação da sessão por 15 minutos, se for possível, para dar tempo para Tem eles. que colocar em deliberação do plenário. Faz Vereador favor. Pessutti, interrompa a sua fala e coloque em deliberação do plenário o pedido do vereador Luiz Felipe Braga Cortes, solicitando a prorrogação da sessão por mais 15 minutos. Em deliberação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, atendendo o requerimento. Então é para não escutar, para não falar sobre a Coab, é isso? Então já fica claro aqui. Vereador, só um pouquinho, deixa eu só esclarecer o que está acontecendo aqui. Vamos entender. Vereador Luiz Felipe colocou em prorrogação, foi rejeitado o pedido. Agora fica muito claro que não querem que fale Vereador, sobre a questão mas da Coab. não, acho que não tudo pode bem. ser nessa fala, vereador. Não, mas o senhor já falou do assunto no seu tempo, nós estamos no processo regimental. Agora, cabe ao plenário. O senhor colocando o plenário dessa forma, constrange. Acho que, É que agora, Não é presidente, assim. ficou muito claro, já tinha aberto a mão. acho que os vereadores estão à disposição. Foram abertos a mão vários processos, Certo. o vereador Bruno subiu lá, e agora com vocês levantando, quer dizer, os vereadores que foram Exato, contrários, vereador. evidentemente, por Mas, 15 vereador, minutos... Mas é uma análise que o senhor tem que fazer. Assim, quando o senhor externa dessa forma, o senhor constrange a maioria dos servidores. Presidente Acho que Serginho, não- para acho que- registro. Acho que não Presidente, só para precisamos lembrar entrar. que ontem a sessão foi prorrogada várias vezes, né? Mas, vereadora, a talvez o deliberação do assunto de plenário. ontem fosse mais importante. Vereador, né? o plenário, cabe ao plenário essa responsabilidade. Presidente, Presidente, fazer um breve registro. Presidente, eu peço a prorrogação de 10 minutos, então. Vereadora, Presidente Sérgio, Noêmia posso fazer Rocha. um breve registro? na sequência, 10 minutos somente. requerimento então, da para dar espaço. vereadora Noêmia Rocha, 10 minutos. Vereadores favoráveis à prorrogação da sessão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Por mais 10 minutos. Rejeitado. Portanto, quem pediu a palavra, vereador Bobato. Obrigado, presidente Só Serginho. peço a ordem, por favor, no plenário, senhores, por favor. Eu só queria registrar, Serginho, que a gente tem uma reunião da Comissão de Urbanismo, inclusive o pessoal, os servidores da casa estão aguardando. Quando terminar a sessão, a gente tem compromissos também agora no final da sessão. Perfeito. Eu acho que é importante a gente esclarecer, vereador Felipe, só para os convidados entenderem. Nós estamos num processo regimental, cabe ao plenário a análise e o plenário rejeitou. Quanto Isso tempo não nós quer temos, dizer presidente? que não querem ouvir Quanto tempo dessa nós forma. temos ainda para encerrar? Nós temos mais 11 minutos, vereadora. Se o Bruno pudesse encerrar a fala dele, daria oportunidade para a Vereadora, a senhora não pode cercear o direito do vereador falar, desculpe. Mas ele é Desculpe. bonzinho. Senhor Aí presidente, fica a critério do vereador. Ele tem mais 20 minutos. Eu acho que nós podemos encerrar essa discussão. Eu vou Bruno é dar a parceiro, palavra Bruno é ao parceiro. orador que está na tribuna. Por favor, vereadores. Para o regimento, senhor Vereador Bruno presidente. Pessutti, está com a palavra. Por favor, peçam ordem ao plenário, por gentileza. Obrigado. Presidente, Vereador eu Bruno tinha Pessutti. 7 minutos. Não, o seu tempo vai ser restabelecido, vereador. 7 minutos. Só peço a colaboração dos vereadores para que a gente não precisa passar por constrangimentos, justamente que nós temos muitos convidados, cidadãos acompanhando a sessão no dia de hoje. Obrigado. Agradeço novamente, senhor presidente. Então, retomando o assunto, é importante a gente tratar também sobre esse tema dos aplicativos, porque, volto a dizer, a partir de amanhã, cerca de 60% das pessoas que fazem esse tipo de serviço, que não é apenas para prestar um serviço de mobilidade urbana a milhares de pessoas que utilizam esse serviço na cidade de Curitiba, mas também porque significa que essas pessoas continuarão levando a renda para suas famílias, levando o alimento, o sustento para que eles continuem trabalhando. Então, nós precisamos debater esse assunto que versa sobre as placas dos veículos da cidade de Curitiba. E volto a dizer e afirmar, quando a gente limita a obrigatoriedade para que o serviço da cidade de Curitiba seja feito apenas com placas da cidade de Curitiba, nós estamos também impedindo a livre iniciativa, porque, eventualmente, um morador da região metropolitana, ele não pode prestar o serviço em Curitiba que beneficia os curitibanos e arrecada recursos para os curitibanos nesse serviço particular de transporte, que é diferente, apesar de parecer-se muito com o táxi, é diferente do táxi, que é um serviço público de transporte.
nós temos que defender que essas placas sejam de qualquer lugar do Brasil, para que a cidade de Curitiba arrecade mais recursos através do preço público e futuramente com o ISS, que é a grande questão que tem feito com que as empresas e a prefeitura tenham debatido essa regulamentação, vereador Rogério Campos. Então é fundamental que a cidade de Curitiba continue ampliando e fiscalizando, precisa ampliar a fiscalização daqueles veículos que não são cadastrados nos aplicativos e que fazem um trabalho pela cidade de Curitiba, como nós temos visto ali ao redor da estação do Guadalupe, que tem acontecido lotações, vereadora Julieta Reis. Lotações nós não queremos, nós queremos que todas as corridas sejam feitas dentro do aplicativo e com a certeza de que está sendo feito o recolhimento dos tributos municipais. E temos a certeza de que isso beneficia milhares e milhares de famílias. O vereador Jairo Marcelino, que está ansioso para falar, eu concedo-lhe a parte. Eu agradeço Vossa Excelência inteligentemente sabe do meu pensamento. Quero dizer que isso aqui é uma casa de leis, e leis têm que ser cumpridas. Então, dia 16 vence, né, o prazo para que o decreto seja estabelecido com uma nova forma. Então, eu diria a Vossa Excelência que vou votar contra o seu requerimento, esse pedido seu, porque nós queremos que todo ele que está regulamentado, nós obedecemos e concordamos, desde que ele seja aqui de Curitiba. Nós não podemos aceitar que venha lá do Paraguai trabalhar aqui em Curitiba, fazendo esse tipo de transporte, seja de qual for essas companhias que o senhor defende. Então, quer dizer que o taxista tem que ter um carro com menos com 5 anos, o taxista tem que morar em Curitiba, o taxista tem que ter os pneus bons do carro, o taxista não pode trabalhar com o carro batido, ele tem que ter todos os cursos e ainda recolhe perto de 6 milhões de reais para a Urbes em Curitiba. Então, nós queremos que esse transporte seja feito dentro da regulamentação, que seja obedecido aquilo. Não podemos aceitar pirataria, ou carro velho, ou pessoas despreparadas trabalhando, puxando crianças, puxando os jovens e puxando famílias. Vamos trabalhar juntos, sim, respeitar aqueles que estão inscritos, regulamentados e que moram na cidade de Curitiba e trabalham na cidade de Curitiba. Eu agradeço, Vossa Excelência, Jairo Marcelino, mas eu não estou aqui defendendo nenhuma empresa. Eu defendo os 15 mil, os 12 mil trabalhadores que fazem desse tipo de serviço a sua renda familiar. Assim como Vossa Excelência sempre defendeu e assim como nós sempre defendemos os taxistas. Mas a questão aqui, nós estamos tratando de um serviço novo que surgiu na cidade, que é os aplicativos de transporte, e nós temos que debater as questões que afligem essas pessoas que trabalham. Muitas vezes, volto a dizer, essas pessoas estão trabalhando nos aplicativos de transporte porque elas necessitam levar uma renda para a sua família. Muitas vezes perderam o emprego e precisam desse tipo de serviço para melhorar a sua renda familiar. O José Carlos Fernandes, que nós trouxemos aqui, trabalha no Boticário, utiliza o serviço de aplicativos para complementar a renda do seu filho que teve paralisia cerebral. Isso é fundamental, que nós tenhamos aplicativos que sejam fiscalizados pelo poder público, que o poder público fiscalize a pirataria, que fiscalize as coisas erradas, assim como tem fiscalizado muito bem também todos os táxis da cidade que sempre prestaram um excelente serviço. Mas o que nós estamos querendo dizer aqui é que nós precisamos sim permitir que placas da cidade de Curitiba, da região metropolitana, possam continuar exercendo esse serviço, porque é um benefício para a cidade de Curitiba. E não adiantará nada fazer com que essa limitação ocorra na cidade, para que sejam apenas placas de Curitiba, porque isso vai incentivar que exista um despachante ou alguma pessoa que cadastre endereços da cidade de Curitiba, obrigando que essa pessoa faça a transferência do seu veículo, mesmo que ele continue morando em Tamandaré, ou mesmo que ele continue morando em Colombo, por exemplo, que é da nossa região metropolitana, ele vai ter que fazer a transferência do seu veículo para a cidade de Curitiba, a fim de que o IPVA seja arrecadado. Isso não vai fazer diferença, porque, com o preço público que é cobrado pela Prefeitura de Curitiba, a arrecadação será muito maior. E também, quando a gente limitar, por exemplo, a placa para apenas a cidade de Curitiba, nós não permitiremos que as locadoras, sejam elas Localiza, Unidas, Movida, tantas outras que existem na cidade, ou aquelas que venham surgir, façam que elas tenham que obrigar a transferência do veículo para a cidade de Curitiba. O senhor acha interessante eu não o carro concedi ser a lá parte, Vossa Excelência, de Belo Horizonte, vindo trabalhar aqui em Curitiba?
eu acho interessante que exista o trabalho feito na cidade e que a arrecadação seja através do preço público e depois, posteriormente, pelo ISS. Se o carro é de Belo Horizonte, se o carro é de Manaus, se o carro é de Porto Alegre, tanto faz. O importante é que esses carros estejam em boas condições, tenham seguro e recolham o preço público, que vai representar muito mais recursos para a cidade do que apenas o IPVA desses veículos. Então, nós temos que aprovar esse requerimento para fazer com que a cidade de Curitiba dê condições para que essas centenas de milhares de trabalhadores continuem podendo trabalhar no dia de amanhã e no dia depois de amanhã, sem se preocupar com apenas regulamentações específicas de cidade, e sim na recuperação da cidade de Curitiba, através da arrecadação de tributos para todos os cidadãos curitibanos. Muito obrigado. Pode discutir, senhor presidente. Continua a discussão, vereador Schicarelli. Vereador, o senhor tem 3 minutos, vereador Schicarelli. O senhor tem 3 minutos. Ok, senhor presidente. Estou atento ao debate. Quero considerar que é muito importante que ora seja discutido isso, porque eu participei de todos os debates da criação ou da aceitação do Uber em Curitiba. E, assim como o vereador Jairo Marcelino, né, a gente tem bastante companheiros que batalham no táxi. E hora que esse requerimento de sugestão do nosso amigo Bruno Pessutti, é importante que o plenário preste atenção, né, e entenda que é uma discussão importante e se posicione contrário ou não, né. É uma discussão que não é brincadeira, são aproximadamente 6 milhões de Curitiba, próprias palavras do nosso vereador Bruno Pessutti, que acertadamente o prefeito e o secretário Jamur está fazendo com que, ou está requerendo que os carros sejam emplacados em Curitiba. Então, os vereadores devem prestar atenção para nós derrubarmos esse requerimento, por se tratar de uma fuga fiscal de dinheiro, e quem ganha com isso, né, por trás disso, que o vereador Pessutti não falou e ninguém falou no plenário, quem perde é toda Curitiba, né, 6 milhões, aí muito mais outros impostos, os taxistas, amigos taxistas, que competem de maneira desigual. E vou trazer outra informação para vocês também, que considero importante. Quem ganha mais com isso são as locadoras. Locadoras aí milionárias, né, que estão no país, alugando carros emplacados em Belo Horizonte, Porto Alegre, onde se paga menos receita, menos tributo, e não vem nada para Curitiba, e acabam alugando, né, que a gente não tem nada contra isso, mas, né, é um livre mercado, mas acabam alugando para motoristas de Uber que têm feito um bom trabalho, mas de outras cidades ou de outros locais. Então, os vereadores têm que ficar atentos a isso, tem que ser esclarecido. Eu pediria até que o vereador Bruno Pessutti pudesse até tirar esse requerimento, fica até chato, né, fazer uma sugestão dessa. Desculpa, Bruno Pessutti, eu sou muito sincero no que falo. Perda de receita para Curitiba é uma coisa que não pode se propor nessa casa. E nem sugerir, eu acho que é. Então é isso que eu chamo a atenção dos vereadores, para que fiquem atentos a esse requerimento. É um assunto vereador, importante. Nosso tempo encerrou, vereador. Eu vou suspender esse requerimento, não será votado no dia de hoje, ele fica suspenso. A discussão continua para segunda-feira, os vereadores que estão inscritos para discutir esse tema, e nós continuaremos deliberando na segunda-feira. Peço desculpas a vocês.